Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Dizer para a igreja, para mim, por mais uma vez é motivo de muita alegria estarmos aqui retornando a esta casa, convite do nosso querido pastor João. Estou feliz porque estamos na presença de amigos, Serginho, pastor Serginho, bem, e Deus tem nos dado esta oportunidade para estarmos mais uma vez aqui ministrando a palavra. E eu quero deixar também um abraço do meu pastor. Eu pertenço à Igreja Justiçal, situada lá no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, em São João de Meriti. Meu pastor Mário César, eu trago um abraço dele a todos que estão conosco nesta noite. Deus possa nos abençoar e principalmente a este ministério. Recebo um abraço da minha igreja, da minha família, do meu esposo, das minhas filhas, e que Deus nos abençoe. Amém? Deus tem uma palavra para falar conosco. Você que trouxe o exemplo da Bíblia, abra comigo a mesma no Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo por número 4, versículo por número 35, até o versículo por número 41. E a epígrafe da mensagem é esta: Jesus acalma a tempestade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo por número 4, verso por número 35 até o versículo por número 41. Nós estaremos fazendo uma leitura participativa deste texto. Quem achou, diga glória a Deus. Coloque-se sobre os pés, por gentileza. Versículo por número 35 nos diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Verso 36, a igreja, por gentileza. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. 38. E ele se levantou e repreendeu o vento, e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. E eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento, o mar, lhe obedece? Repita comigo. E eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Toma as vossas mãos. Jesus está aqui, queridos. Jesus está aqui, queridos. Queridos, nesta noite, Deus tem nos dado esta palavra e eu quero compartilhar com a igreja algo que Deus já tem colocado no meu coração. Eu quero compartilhar este texto, que até então é um texto que todos nós conhecemos. É um texto simples, um texto muito ministrado, um texto que até as crianças conseguem decorar, mas é um texto que me chama a atenção para algumas revelações de Deus dentro dele. E o bom é quando você se coloca na brecha para Deus revelar coisas que às vezes a gente não consegue enxergar com os olhos da carne. E aí, quando eu olho para este texto, eu vejo o evangelista Marcos, que está com a incumbência de escrever um dos evangelhos sinóticos dentro da Bíblia, para falar com o povo romano acerca das evidências dos milagres de Jesus na face da terra.
O evangelho que Marcos escreve, ele tem a responsabilidade de escrever para um povo que estava se convertendo agora ao cristianismo. A igreja que estava em Roma estava recebendo este povo novo na fé, mas que precisava ver para crer. E Marcos, ele, diferentemente dos outros evangelistas que também trazem conteúdos dos sinóticos, a saber, cada um para um povo diferenciado, Mateus para os judeus, e Lucas para os gregos, e João para o povo gentil, você vê que Marcos, ele resume o evangelho que ele escreve acerca de Jesus. Você pega o evangelho de Mateus, você pega o evangelho de Lucas, você pega o evangelho de João, você vai ver que as páginas aonde Marcos está retratando a história de Jesus são poucas, porque ele está falando com um povo que, ao contrário daquele povo que Mateus estava retratando a história de Jesus, porque era um povo judeu, era um povo que já conhecia a Bíblia, era um povo que já conhecia a Torá, ou seja, já era um povo crente, e ele teve que escrever para crente Mateus, trazendo muita informação, porque o povo que Mateus está escrevendo é um povo que já conhece Bíblia. Então Mateus precisa suar a camisa para falar de Jesus com gente crente. Interessante que este povo precisava, aleluia, que a história de Jesus tivesse credibilidade. Aí vem Mateus trazendo a genealogia, porque o povo que conhece Bíblia é um povo que dá importância para esse tipo de coisa. E aí Mateus precisa provar para a crente que a história de Jesus não é mais uma historinha que é contada, mas é a realização das profecias do passado sendo colocada, aleluia, para aquele tempo. Mas Marcos não. Você vê que Marcos, ele reduz, aleluia, ele resume a história de Jesus em poucas linhas do evangelho que ele escreve acerca do Senhor. Por quê? Porque Marcos está escrevendo para um povo que está conhecendo a Bíblia agora, mas que não está preocupado com genealogia. É um povo que está querendo ver o que Jesus pode fazer, não o que Jesus pode falar. Então o que Marcos faz? Ele resume os sermões e aplica mais os milagres do que aquilo que Jesus falava. Você vê que Mateus, quantas parábolas, que são as narrativas alegóricas, quantas parábolas ele vem retratando dentro do seu evangelho, porque ele precisa mostrar o Jesus que prega. Mas o povo que está se convertendo agora e está lá na igreja em Roma precisa ver o Jesus que faz. Então Marcos fala pouco e mostra mais o que Jesus pode fazer do que aquilo que Jesus pode falar. E este moço que está com esta responsabilidade, ele é alguém que entra dentro da história também, aleluia, muito pequeno, muito desconhecido. A história dele se inicia no livro de Atos, capítulo 12, versículo por número 12, vai dizer que Pedro está batendo na porta de uma casa. Por quê? Porque Pedro estava aprisionado dentro da cadeia, e de repentemente o anjo chega e diz para Pedro: coloque as suas alparcas, vista a sua roupa, porque hoje a gente vai sair pela porta da frente. E aí a Bíblia diz que quando Pedro, ele é de maneira miraculosa resgatado da prisão em Roma, ele está batendo na porta de uma moça. Quem é esta moça, missionária Leandra? É Maria. Maria, que era mãe de um moço chamado João Marcos. O nome latino é Marcos, mas o nome hebreu é João. Por sua vez, ele é chamado de João Marcos. Esta Maria é mãe deste moço. É mãe deste moço que mais tarde vai se tornar este evangelista aqui, que escreve esta história acerca do ministério terreno de Jesus. Mas interessante é que quando este moço aparece em cena, ele só é filho de Maria, ele não tem ministério, ele é desconhecido até então. E a casa de Maria é uma casa que ela empresta para os discípulos se reunirem para adorar e para esperar a promessa da palavra do jeito que estava. Aleluia, estava se reunindo ali o povo na casa de Maria para poder adorar.
para poder fazer com que as promessas de Jesus, que já estava sendo alcançada até o povo, fosse esperada. Interessante que a casa de Maria era uma casa que se tornou uma espécie de cenáculo, uma espécie de igreja. Interessante que esta Maria, mãe de Marcos, ela só abre a porta da casa dela para gente que tem propósito. Ela só abre a porta da casa dela para gente que tem vida no altar. Ela só abre a porta da casa dela para gente que vai ser influência boa para o filho dela. Por quê? Porque Maria é mãe de um moço muito novo, e se ela botar quem não presta dentro da casa dela, ela vai influenciar o seu filho, aleluia, a também praticar algumas coisas erradas. Então a missionária anda. Quem é que entra na casa de Maria? Entra na casa de Maria gente que andou com Jesus, gente que continua temendo a Jesus. Entra na casa de Maria gente que teme a Ele, que tem vida com Ele, que quer Ele, que prega sobre Ele, que continua com Ele, não quer largar Ele. Quem entra na casa de Maria é gente que tem propósito, porque ela tem um filho novo que está crescendo agora, e se ela coloca qualquer um dentro de casa, a tendência é ela influenciar o filho das más companhias dentro da sua própria casa. Então quem bate na casa de Maria é gente que vive milagre com Deus. Quem bate na casa de Maria é gente que Jesus dá testemunho dele. Quem bate na casa de Maria é gente que tem vida com Deus. Bate na porta dela, e quando bate, a porta dela se abre, e o filho dela, exemplo desses discípulos, está crescendo dentro da sua casa. Interessante que ele começa a crescer dentro do ministério sem precisar sair para fora de casa. Dentro da sua casa ele começa a ter crescimento. Por quê? Porque tem gente com vida com Deus que está incentivando o moço a também ter vida com Deus. Então o que acontece? A tendência dele é se tornar um homem de oração. A tendência dele é se tornar um homem de caráter. A tendência dele é querer mais e mais Deus. A tendência dele é querer também ser um missionário. A tendência dele é querer ser um pastor. A tendência dele é querer ser obreiro. A tendência dele é querer pregar sobre Jesus. Por quê? Porque tem gente dentro da casa dele que só fala de Jesus. Ninguém se reúne para queimar ministério de ninguém. Ninguém se reúne para puxar tapete de irmão. Ninguém se reúne dentro da casa de Maria para falar da irmãozinha que estava com a saia assim ou com a saia assada dentro da igreja. Ninguém se reúne para fazer fofoca de fulano ou de ciclano. Ninguém se reúne para falar que a tal igreja não presta. O que se fala dentro da casa de Maria missionária? Só se fala da ressurreição dele. Só se fala acerca dos milagres dele. Só se fala acerca do que ele fizera. Olha, Pedro chega na casa de Maria, aleluia, batendo na porta dizendo: ei, hoje eu tive uma experiência sobrenatural. Ele foi, aleluia, mas eu continuo vivendo as experiências sobrenaturais. O que aconteceu, Pedro? O anjo acabou de bater lá na porta da prisão, mandou eu botar a roupa, mandou eu botar a sandália, porque o anjo está dizendo: roupa, tirou teu sapato,
E aí o que acontece? O moço se torna intérprete de Pedro. Não precisou sair de dentro de casa para se tornar intérprete de discípulo. O ministério dele começou a crescer sem ele precisar sair de casa. Aí você não consegue entender que tem gente que fica rodando por aí, batendo cabeça e não consegue ter ministério. Você fala, glória, é difícil, né? Bate cabeça para lá e para cá e não consegue ter ministério. O moço não está dentro de casa, mas já se tornou intérprete. Está dentro de casa, mas já alcançou um patamar sem sair de casa. Isso é para quem tem promessa. Isso é para quem tem história. Isso é para quem paga preço. Tu não precisa rodar mundo afora para ser alguma coisa, meu filho. Dentro de casa, quando Deus quer fazer você ser alguma coisa, sem sair de casa ele te exalta. Sem sair de casa ele te dá ministério. Está dentro de casa. Se tornou intérprete de Pedro. Mas o tempo foi passando. Ei, chegou a hora de Deus começar a mostrar o ministério dele para fora. E detalhe, ele respeita o tempo. O que acontece? O livro de Atos, capítulo 15, versículo por número 36 em diante, nos conta a história de dois missionários. Quem? Paulo e Barnabé. São dois amigos missionários. Sendo que João Marcos está fazendo parte desse comissionamento. Olha, para quem aprendeu dentro de casa, para quem começou a crescer dentro de casa, olha onde ele foi parar. Dentro de um dos maiores ministérios da época. O que? Missionário, aleluia, ministério missionário de Paulo. Aleluia. E aí o moço cresceu a ponto de chegar dentro do ministério de Paulo, um ministério concorrido, que não era qualquer um que entrava. Entrar no ministério de Paulo, aleluia, é correr riscos. Entrar no ministério de Paulo é ter nome e saber que vai pagar preço por causa de nome. Tem gente que quer nome, mas preço. Glória a Jesus. Tá estreito. Aí, missionário, pensei que tu ia falar isso assim, pensou errado. Glória a Jesus. Deixa o negócio forte para amanhã. Aleluia. Glória a Jesus. Deixa o mocotó para amanhã. Vamos pegar hoje uma feijoada. Amanhã a gente pega o mocotó. Imagina. Comendo 2 dias de comida pesada, tu dá uma suadeira, quer dormir. É assim mesmo. A palavra boa é aquela que, aleluia, você tem que ter vontade de ir embora. Porque quando você começa a ouvir umas verdades, você não suporta. Paulo, ei, a Bíblia está falando que está Paulo e Barnabé, aleluia, conversando acerca de um assunto. Qual é o assunto? João Marcos. O que Barnabé está dizendo para Paulo? Paulo, vamos levar João Marcos conosco para essa viagem que nós estamos pretendendo fazer para visitar os nossos irmãos. Sabe quem respondeu para Barnabé? Não quero que leve ele. Não quero que leve João Marcos conosco. Mas por quê? Porque ele, em uma das nossas viagens missionárias, não quis fazer parte conosco. Então, já que ele não quis viajar conosco, eu não quero mais que ele faça parte do meu ministério. É isso que Paulo está falando para quem? Para Barnabé. Só que Barnabé tem um parentesco com João Marcos. Ele é primo de João Marcos. E Barnabé olha para Paulo, aleluia, eles começam a contender. E nessa contenda nada ia se resolver. Eles preferiram se separar. Se separaram. Mas Barnabé continuou insistindo em investir no ministério de João Marcos. E por causa disso Paulo ficou só. Mas Paulo não fica sozinho por muito tempo. Por quê? Porque quem tem nome sempre surge alguém para andar do lado dele. Paulo já tem nome. E logo Silas vai ser eleito para andar com Paulo. Aí Barnabé pegou João Marcos e atravessou para Chipre. Continuou fazendo a obra com João Marcos. Olha o paradoxo dentro disso tudo. Barnabé, tu vai deixar esse ministério grande para andar com esse moçozinho que começou agora, aleluia, que tem pouco tempo de ministério. Tu vai deixar de andar com Paulo, que já tem nome, que é rabino, aprendeu nos pés de Gamaliel, tem diploma teológico. Tu vai deixar de andar com Paulo para andar com esse moçozinho chamado João Marcos, é intérpretezinho de Bíblia e de discípulo. Tu vai deixar, aleluia. Interessante que o que aconteceu foi isso. Barnabé deixou, porque o coração de Barnabé não estava preso à fama, não estava preso à projeção
mas se investir nele, mais tarde ele vai dar certo. E se você é alguém que até agora não deu em nada, está até dando trabalho, mas todo mundo começa dando trabalho. Ninguém começa sendo bonzinho. Todo mundo já deu trabalho um dia para estar na igreja. Aleluia! Glória a Jesus. E aí, o que acontece é que Barnabé continua investindo no moço. E o moço missionário, o moço deu problema no ministério de Paulo. Se deu problema no ministério de Paulo, vai dar problema no ministério de Barnabé também. E daí, aleluia, todo mundo deu trabalho. Interessante é que quando Paulo falou para o moço, eu não quero mais ele conosco, aleluia, Paulo só tinha este motivo. Qual era o motivo? Ele não quis fazer uma viagem conosco. Isso era o único motivo. Mas Paulo nunca sentou com o moço, nunca fez um gabinete com o moço para perguntar para o moço: por que tu não está vindo na igreja? Por que você não está vindo, aleluia, para a consagração? Por que você não está vindo para a festa? Por que você não veio para o congresso? Por que você não veio para aquele evangelismo que nós já estávamos prontos para fazer? Paulo não perguntou. Sabe por quê? Porque Paulo não quer saber do problema de ninguém. Aleluia. Se deu trabalho para ele, ele manda embora e pronto.
se revoltar e dizer: vou sair da igreja, não quero mais nada disso, vou largar tudo, porque disseram que eu sou isso, que eu não presto para no ministério dele, então eu vou sair da igreja, eu vou lá pro mundão lá fora, porque disseram que eu não presto para nada, eu não presto para cantar, eu não presto para pregar, eu não presto para tocar, eu não presto para isso, eu não presto para aquilo. Então o que eu estou fazendo na igreja se eu não presto para nada? O moço poderia ter se revoltado e saído da igreja, não, mas o que aconteceu, missionário? Apareceu alguém para investir nele, está dizendo: estão falando que você não presta, mas eu acredito que você ainda vai prestar. Está falando que você está no pecado, mas eu ainda acredito que vou largar esse negócio aí e vai se tornar o nome de Deus. Estão dizendo que você é 171, mas eu acredito que você vai pagar a sua dívida e vai se tornar. Tem alguém que acredita em você, principalmente G? Principalmente G? Porque se Jesus não acreditasse, meu filho, você já estaria debaixo de 7 palmos. Glória a Jesus. Esse mesmo Marcos que eu acabei de contar essa história, é o autor deste evangelho, ele nos narra a história de Jesus próximo ao mar da Galileia, conhecido também como o Lago de Tiberiades ou Lago de Genezaré. Nome esses derivados das cidades que cercavam este mar. Na verdade é um lago de águas doces que se tornou, aleluia, conhecido como Mar da Galileia por causa da sua extensão, não é porque ele é um mar. E a Bíblia vai dizer que Jesus, aleluia, já havia pregado, porque se você analisar a cronologia dos fatos, Jesus vem pregando, trazendo parábolas, as narrativas alegóricas, aleluia, alimentando, curando, salvando. E a Bíblia vai dizer que nós estamos já entrando durante a noite, ou seja, já está anoitecendo. E já tinha costume de sair cedo e começar a pregar a palavra do Pai cedo. Ele já havia aplicado alguns sermões, ele já havia curado muita gente, já havia feito muitos milagres. Mas a Bíblia vai dizer que agora Jesus, ele fala para os seus discípulos o quê? Vamos passar para outra margem. Isso aqui é um convite de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo: nós precisamos mudar de posição. Nós precisamos mudar de posição. E Jesus está dizendo: vamos sair daqui e vamos para outra margem. Nós precisamos nos posicionar diferente. Vamos sair daqui e vamos para outra margem. A Bíblia diz que os discípulos concordaram e foram com Jesus até o barco e adentraram a este barco com Jesus, e o barco seguiu o seu caminho. Só que a Bíblia diz que atrás deste barco que Jesus entrou havia outros barquinhos. A Bíblia coloca no diminutivo, barquinhos. Me parece que a Bíblia está dizendo que as embarcações que seguiam Jesus não eram tão grandes, aleluia, eram embarcações pequenas. Me parece que essas embarcações pequenas não são de discípulos de Jesus, mas são de pessoas que aprenderam a navegar para continuar ouvindo Jesus até quando Jesus fosse para o mar, aleluia. E este povo está seguindo a Jesus, mas a Bíblia vai dizer que Jesus adentrou este barco e ele tira uma soneca ou pega no sono na polpa deste barco, e ele está dormindo em cima de um travesseiro. Nós não sabemos se Jesus levou esse travesseiro para dentro do barco. Na realidade, eu acho que o que aconteceu foi mais ou menos isso, porque a lógica, havia uma espécie de assento de couro dentro desses barcos antigos, que era feito de pele de bicho. Jesus pode ter usado aquilo ali como uma espécie de almofada, não necessariamente que ele tenha levado um travesseiro para dentro do barco já com a intenção de dormir. Jesus não está com a intenção de dormir, o corpo dele está cansado, e isso a gente vê que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Por quê? Porque Jesus está cansado e precisa descansar. Isso nos mostra como ele era homem, como ele era humano. E aí a Bíblia diz que Jesus dormiu, pegou um sono em cima desse travesseiro lá na polpa do navio ou na polpa do barco. Só que o texto vai dizer que de repente começou a acontecer o quê? Um vendaval. E esse vendaval era um vendaval de vento. Não era uma tempestade de chuvas, não era trovoadas que acontecia.
descendo. Aleluia. Mas interessante que o mar da Galileia é cercado também por montes pedregosos. E o que acontece, missionária Leandra? Acontece que Jesus está dentro do barco, está na popa do barco, dormindo, e o vento chegou com muita força e começou a fazer o quê? Começou a balançar aleluia. Só que o balançar do barco não é o problema, porque o vento chega querendo fazer uma coisa, mas ele vai precisar da ajuda de aleluia, de um outro elemento para poder mexer com o barco, porque ele sozinho não foi capaz de mexer. O vento veio, ele até balançou o barco, mas o que o vento fez? O vento veio, balançou o barco, não conseguiu nada, ele mexe agora com o mar. Você vê que o mar estava quieto. Aleluia, segura para mim baixinho. Você vê que o mar estava quieto, o mar estava tranquilo, porque quando os discípulos atravessaram, saíram para outra margem com Jesus, eles saíram sem problema nenhum. Tinha algum problema? Tinha algum obstáculo no meio do caminho? Não tinha obstáculo nenhum. O mar estava tranquilo. Mas esse vento que veio, o vento veio, não conseguiu fazer sozinho, e ele mexe com alguém que estava quieto para poder mexer com o barco. Macia. Aleluia. Entenda a revelação de Deus que eu já vou aplicar para a sua vida. Aleluia. Esse vendaval de vento, na verdade, cientificamente falando, é uma agitação atmosférica. E essa agitação atmosférica é derivada de dois encontros de vento: o vento gelado e o vento frio. Sabe por que houve um vendaval de vento? Ou uma tempestade de vento muito forte? Porque frio com quente não se dá. Aleluia. Frio com quente não se encontra. Ou você é quente ou você é frio. Mas o frio veio, encontrou com o quente, aí deu briga. Aleluia. Porque você tem que se decidir: ou você é do redeté, ou você é um crente geladeira dentro da igreja. Porque tem crente que só dá lugar no carinho, e tem outros que dá lugar na palavra. Aleluia. E esse encontro de dois tipos de vento, frio e quente, aleluia, causou um alvoroço, causou um vento que dá mais para destruir do que para pacificar. Aleluia. Glória a Jesus. E esse vento veio, mexeu com o quê? Ele mexeu com o barco e não conseguiu nada. Como ele mexeu com o barco e não conseguiu nada, ele mexe com o mar que estava quieto. Você vê que o vento sozinho não teve poder de fazer nada, mas quando ele mexeu com o mar, o texto diz, isso aqui é contexto, o texto diz que as ondas, as águas começaram a pular para dentro do barco, e o barco só está sofrendo risco de naufragar, não é nem por causa do vento que balançou o barco, mas é por causa do mar que foi balançado por causa do vento. Ou seja, o mar geralmente é aquele, aleluia, que vai levando o barco. O barachura, e aí o barco, como aleluia, é feito para água e a água feita para o barco, eles estão sempre juntos. O barco está sempre junto com a água, o barco está sempre junto com o mar. E o vento veio justamente para mexer com quem estava junto. O vento veio justamente para mexer com quem, aleluia, um apoiava o outro. O barco, aleluia, depende do mar. Ele é como a açúcar, e o mar para ficar bonito, e o mar para poder dar os seus peixes. Ele depende do barco, porque é o barco que tira do mar o que ele esconde. Aleluia. Você já reparou que o mar esconde tudo, mas é o barco que vai lá para cima dele para trazer de lá no fundo as coisas preciosas que o mar tem. Então o mar depende do barco e o barco depende do mar. Quando o vento veio para mexer com quem estava acostumado a andar um do lado do outro. Aleluia. Ou seja, aleluia, o vento veio para destruir a aproximação, o vento veio para destruir comunhão, o vento veio para destruir amizade, o vento veio para destruir união, o vento veio para destruir ministério que depende um do outro para continuar de pé. O vento veio, você não está entendendo não. Aleluia. Se fosse você já tinha dado glória. O vento veio, minha filha, mas missionária, o vento é uma agitação atmosférica, ou seja, é típico da natureza, é comum da natureza vento, sim, é comum da natureza, mas não do jeito que era. Por quê? Porque o barco, ele sempre se conteve com o vento, e ele até teve poder de controlar o vento, porque se você for estudar náutica, você vai ver que os barcos, eles, aleluia, eles andam com o vento contrário do
Aleluia. A gente começa a entender que o vento não está sozinho, porque o vento até então era controlável. Quando o vento, quando se perde o controle do vento, é porque o vento não está sozinho. O vento sempre ajudou, mesmo sendo o contrário, ele sempre ajudou. E de repentemente vem um vento para destruir, para quebrar. Então, qual é o meu pensamento? Qual é o raciocínio lógico? O vento não está sozinho. Ele nunca fez isso, ele nunca agiu dessa forma. Aleluia. Ele nunca foi a favor, mas também nunca conseguiu me destruir. Se está conseguindo destruir agora, é porque tem coisa atrás do vento. Tem coisa que se aproveitou de quem é contra. Aleluia. O vento sempre foi contra, mas até então ele nunca conseguiu te abater. Aleluia! Sempre teve controle desse vento. Mas quando o vento contra, você sempre teve controle, consegue fazer alguma coisa além do que já tinha conseguido, você vai ter para agitar quem estava quieto e para agitar quem costumava andar com barro. Às vezes Satanás, aleluia, ele usa de alguns subterfúgios para tentar separar amigos, para tentar arrastar ministério, para tentar destruir casamento, para tentar destruir família. E geralmente ele mexe com quem está do seu lado, com quem você pode contar. Ele mexe com quem você pode contar, porque ele sabe que mexendo com quem você pode contar, vai mexer com você também. Às vezes Satanás não consegue mexer contigo, aí ele mexe lá com o teu filho, porque ele sabe que mexendo com o teu filho vai mexer com você. Às vezes o filho está na igreja, mas ele mexe com a tua mãe, porque ele sabe que se mexer com a mãe, ele vai mexer com o filho. Aleluia! Ele mexe com alguma coisa que anda do seu lado para poder te desequilibrar, para poder dizer para você: dessa vez ele se quebra, dessa vez ele larga tudo, porque se eu tocar nisso que anda com ele, se eu tocar nisso que apoia ele, eu tiro a estrutura dele, ele cai e se quebra, e não vai ter missão nenhuma, não vai chegar a lugar nenhum. O propósito de Satanás é esse. E a Bíblia diz que o mal, estava quietinho, mas foi só o vento chegar, o mar já mudou. Você conhece gente que na presença do vento muda de personalidade? Você conhece gente que quando o vento chega ele já não é mais o que era? Você conhece gente que quando o vento chegou, até então ele estava te ajudando, mas só por causa do vento ele já mudou com você, já não é mais a mesma pessoa. Aleluia! Mas o vento é seu, não é meu, então muda com o vento, não comigo, meu filho. Aleluia! Abre a tua boca para a glória. Ô Deus do céu, fala para teu irmão: o vento é teu, resolva teu vento. Não, olha para quem está do seu lado, pega na mão dele e fala: se o mundo é teu, resolva teu vento. Não coloque ninguém para fazer parte desse negócio. Se você não puder resolver esse problema, não influencia ninguém para poder entrar contigo nesse vento.
Jesus, mas não viram o que ele representava lá atrás. O mal da gente é se desesperar sem saber reconhecer o que Jesus representa em nossas vidas. Os discípulos estão desesperados e acordaram Jesus com o seguinte sermão: mestre, acorda, não te importa que pereçamos. Em outras traduções da Bíblia, os discípulos estão falando para Jesus: mestre, acorda, aleluia, tu não se importa se a gente morrer. É isso que eles estão dizendo para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus acorda e não bate boca com ninguém que vai resolver o problema. Escuta, aleluia, quem está aplicando esse sermão em Jesus são os discípulos. Mas sabe quem trabalhou durante o dia? Foi Jesus. Sabe quem pregou durante o dia? Foi Jesus. Sabe quem curou durante o dia? Foi Jesus. Sabe quem vai acordar Jesus com esse sermão? Não te importa que pereçamos? Gente que andou com ele, mas só via ele fazendo e ficava quieto. Aleluia. Quem menos fez foi o que mais falou dentro do barco. Você acredita nisso? Porque quem pode fazer está quietinho, está ali, ó. Aleluia. Fez o dia todo, mas não está espalhando para ninguém, está descansando, está quieto. E quem não fez, já acordou Jesus com o sermão. Não te importa que pereçamos. Rapaz, se você andasse com ele de verdade, você não estaria dando esse sermão para Jesus. Por quê? Porque se Jesus não se importasse com o teu estado, ele não estava na mesma localização, ele não estava na mesma embarcação. Quando eles falam isso para Jesus, me parece que Jesus está em outro barco. Me parece que nem Jesus está no barco que eles estão também. Por quê? Porque se eu falo para Jesus, não te importa que pereçamos, se Jesus está dentro do barco, eu estou confuso, eu estou com a minha mente perturbada. Porque se algum problema der para mim, vai dar para Jesus também, porque Jesus está no meu barco, rapaz. Jesus está lá dentro comigo. Se eu me quebrar, aleluia, se o meu barco quebrar, Jesus também não vai sofrer as consequências. Ou seja, Jesus está dizendo: estou dormindo, mas estou disposto a passar tudo com você. Estou descansando, mas estou disposto a passar tudo com você. Abra a tua boca para dar glória. Jesus está disposto a passar tudo com você. Porque se ele não quisesse passar, ele não estaria dentro do seu barco. Você acha que ele entrou dentro do barco não sabendo o que ia acontecer? Ele já sabia o que ia acontecer. Ele sabia que justamente se ele tivesse acordado, ele já teria que resolver o problema de cara. Por que ele dormiu? Porque ele quer testar discípulo que diz que anda com ele, aleluia, que diz que é fogo puro, que é falso. Aí Jesus quer ver agora. Às vezes Jesus dorme, se cala só para te testar. Você vê? Jesus costuma, tu acha que ele não sabia o que ia acontecer? Mas ele quer te dar uma oportunidade de você fazer também, para depois não falar: é só ele que faz, é só ele que se testar. Aí Jesus quer dar uma oportunidade para você fazer também. Aí na hora que não der oportunidade, aí depois vai reclamar que o outro está se destacando, que o fulano está crescendo, que Bertano está isso, está aquilo. Você teve a oportunidade, o que você fez? A verdade é essa, pastor. Aleluia.
estão chamando Jesus de Messias. Eles estão falando, eu sei que tu és o Santo de Deus. Eles estão dizendo assim, ó, aleluia, eu sei que tu és aquele que estava lá com ele e que ele mandou aqui para a terra. Os demônios estão dizendo, eu te conheço. É demônio que está dizendo que conhece a Jesus. Sabe o que Jesus falou para os demônios? Aleluia, ou para o demônio que estava nesse homem, cala-te. Ei, Jesus se levanta, aleluia, repreende o vento. E sabe qual é a palavra que Jesus usa para falar com o vento? Cala-te, aleluia. E a palavra cala-te, dentro do grego, significa fimotete. Você sabia que a palavra que Jesus usa é uma expressão que os antigos usavam para poder repreender demônio? A palavra fimotete é cálice, aleluia, aqui. Mas se você pegar a etimologia da palavra fimotete, sabe o que ela significa? Satanás, eu te repreendo. Se Jesus está usando a palavra fimotete, ele olhou para o vento, aleluia. E qual é a necessidade dele falar Satanás, eu te repreendo? É porque Satanás estava por detrás do vento. Tanto que ele mandou o vento ciclar, ele mandou o vento ciclar, e vento não tem boca, mas Satanás fala. Então o que Jesus está dizendo? Fecha a tua boca, Satanás. Nesse barco você não toca, nesse barco aqui você não toca, nessa mulherada você não toca. Jesus está dizendo o que para o vento? Jesus está dizendo o que para o vento? Fimotete, Satanás, eu te repreendo. Ou cala-te, vento não tem boca, vento não fala, mas Satanás fala. Então Jesus está repreendendo Satanás, que se aproveitou do vento, entrou nele e veio para tentar destruir. Por que, missionária? Satanás veio para tentar destruir o barco, porque Jesus precisa passar para outra. Achei para mim, Jesus precisa passar para outra. Então por que Satanás veio para quebrar o barco? Porque ele sabe que a missão que Jesus tem lá do outro lado é importante. E a missão que Jesus tem lá do outro lado, aleluia, vai mexer com a família de Satanás. Você acredita nisso? Aleluia, mas missionária, que negócio é esse? Aleluia, a família que tem lá do outro lado, que é de Satanás, está numa cidade chamada Gadara. O que tem Gadara? Gadara tem um homem possesso de um demônio, possesso de uma legião de demônio. Legião de demônios geralmente é de 8.000 para cima de demônios nas costas deste único homem. Por que Satanás quer parar a missão no meio do caminho? Porque se Jesus chegar em Gadara, aleluia, a história de Gadara vai mudar. Se Jesus chegar em Gadara, ele vai começar a ganhar gente em Gadara que ninguém ainda entrou lá para ganhar. Então ele está tentando parar o barco, porque ele sabe que se Jesus chegar lá, aleluia, o que acontece em Gadara? Jesus chega em Gadara, Jesus chega em Gadara, trabalha na vida desse homem, os demônios vêm se submetendo a ele, e a Bíblia diz que quando Jesus os expulsa, eles pedem para entrar nos porcos, e os porcos se precipitam, colocaram Jesus para fora. Sabe por que colocaram Jesus para fora? Porque os porcos morreram. Tem gente que prefere, aleluia, ficar com os porcos do que ficar com Jesus. Aí bota Jesus para fora, porque tem porco morrendo. Então tem gente que não suporta ou não, aleluia, admite ver os porcos morrendo, porque os porcos dão lucro para ele. E aí expulsaram Jesus por causa dos porcos, porque os demônios mataram os porcos precipitados no mar. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus agora, ele faz uma obra na vida. Diminui para mim, para parar. Para, filho, para nessa guitarra, rapidinho. Jesus vai fazer uma obra na vida desse homem. Olha o que vai fazer com o homem. Vai colocar juízo na cabeça do homem. O homem estava doido, o homem estava sem juízo, possesso de demônio, comia carne putrificada, vivia pelos sepulcros, os grilhões, as cadeias não suportavam, não prendiam aquele homem. E Jesus chega em Gadara, depois de atravessar para outra margem. Se Jesus tivesse passado o que passou no barco, sem ter feito o que ele fez, o diabo teria parado a missão de Jesus, que é em Gadara. E em Gadara ninguém prega em Gadara. Por quê? Porque Gadara tem muito demônio, e tem gente que não quer lidar com legião de demônio, tem gente que quer pegar tudo pronto. Em Gadara tem que pagar preço, em Gadara tem que ganhar alma para Jesus, em Gadara não se presta no aquário de ninguém, porque não
Porque se o barco dele chegar aqui, o nome dele também chega aqui. Se o barco dele chegar aqui, a missão dele também chega junto com ele. Aí a Bíblia diz que Jesus vai lá, faz o que faz na vida do homem. Sabe o que acontece depois? Ele fica liberto, fica curado. E aí ele diz para Jesus: deixa eu ir contigo, porque Jesus está sendo expulso de Gadara por causa dos porcos que morreram. Aí o moço fala: deixa eu ir contigo. A Bíblia diz que Jesus olhou para o moço e falou assim: não, fica aqui, não vai comigo não, fica aqui e vai testemunhar, vai falar do que aconteceu na sua vida. Eles expulsaram Jesus de Gadara, mas o que Jesus fez em Gadara ninguém pode expulsar. Jogaram Jesus para fora de Gadara, mas o testemunho que o moço está dando, aleluia, vai manter o nome de Jesus lá dentro mesmo. Temos gente que não quer que Jesus esteja lá. O testemunho do homem está dizendo, todas as vezes que alguém pergunta, eles estão dizendo: foi Jesus que fez isso na minha vida. Ah, mas expulsou Jesus, e daí? Vai ter que ouvir o nome dele todo dia. Me botou para fora, mas tem que me engolir do mesmo jeito. Me botou para fora, mas vai ter que me aceitar do mesmo jeito. Porque Jesus foi embora, mas o testemunho dele ficou. Jesus foi embora, mas o que ele fez ninguém pode apagar. Jesus foi embora, mas o testemunho da vida do homem ninguém pode falar que foi outro. Porque todas as vezes que pergunta para ele: quem fez isso com você? Ele: rapaz, foi o tal de Jesus Cristo de Nazaré que fez o milagre na minha vida. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar. Deixa eu profetizar nesse ano de 2015. Nesse ano de 2015, Satanás, aleluia, vai se surpreender com aquilo que Deus vai começar a fazer na tua vida. Muita gente vai ficar de boca aberta quando Jesus resolver fazer um milagre dentro daquela tua casa. Dentro da caraia, como a mara, show de caixa. Essa tua trajetória de derrota vai ficar para trás. Essa tua trajetória de frustração vai ficar para trás. Esse remédio da japeta vai sair da tua vida. Essa depressão que quase te levou à morte vai sair da tua vida. Jesus está dizendo: ei, você não está doente, não. É Satanás que está botando doença no teu psicológico. Está mexendo com o tamanho, uma colega sópia.